a performance do Palmeiras, na minha opinião, com um elenco abaixo do Flamengo, ela é bem melhor que a do Flamengo. Então o Flamengo tem que abrir o olho, até porque o viés desses últimos jogos do Flamengo não são bons. Não podemos esquecer uma coisa, Léo. O Flamengo classificou na Libertadores, muito bacana, pegou pênalti, mas perdemos o jogo para o Estudiantes. E isso é que tem que ser observado. Ah, mas era na Argentina, o Estudiantes tem tradição. Ok, o Flamengo também tem, o Flamengo é um time pesado. É igual aquela história, né, Léo? Vai jogar no Maracanã, Brasil e Uruguai. Nossa, porque em 50, não tem mais ninguém de 50 jogando, gente. Não tem mais ninguém daquele contexto, é outro contexto. É jogo, o jogo de hoje é um jogo, daqui a 2 semanas é outro jogo, daqui a 2 meses é outro jogo. Tem que estar focado no seu momento de entendimento. E deixar essas histórias de que são bacanas, o passado faz parte, a história é fundamental, né? Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. E aí vai bater, Léo, muito que eu e você falamos aqui, quando a galera vem, mas quando a gente critica o trabalho dentro de uns contextos, mas é o ataque mais positivo, é a defesa menos vazada. Mas a performance melhor é do adversário, que não tem metade do gol do Flamengo com o número de vitórias. Ou seja, o desempenho a nível de campo, de resultado, do Palmeiras é melhor. Entendeu? Então, cara, é isso que tem que ser observado, o campo. Você tem que observar o campo, o que o campo está te trazendo, o que o campo está te dizendo. E não ficar, temos o maior número de gol, o ataque tem o dobro do segundo colocado, a nossa defesa não toma gol. Bacana, é contexto também, é fato, é dado. Só que o campo não mostra isso. Se o Flamengo hoje conseguir chegar junto do Palmeiras, ou seja, seria uma rodada em que o Palmeiras perca e o Flamengo ganhe, vai igualar, mas o Palmeiras continua na frente, porque venceu um jogo a mais. Então, tudo isso que se fala, e eu estou falando a nível de times que estão disputando o título, não adianta me falar um time que está em quinto, oitavo, quarto, não, o time que está disputando o título, a performance do Palmeiras, na minha opinião, com um elenco abaixo do Flamengo, ela é bem melhor que a do Flamengo. Então, o Flamengo tem que abrir o olho, até porque o viés desses últimos jogos do Flamengo não são bons. Não podemos esquecer uma coisa, Léo. O Flamengo classificou na Libertadores, muito bacana, pegou pênalti, mas perdemos o jogo para o Estudiantes. E isso é que tem que ser observado. Ah, mas era na Argentina, o Estudiantes tem tradição. Ok, o Flamengo também tem, o Flamengo é um time pesado. É igual aquela história, né, Léo? Vai jogar no Maracanã, Brasil e Uruguai. Nossa, porque em 50, não tem mais ninguém de 50 jogando, gente. Não tem mais ninguém daquele contexto, é outro contexto. É jogo, o jogo de hoje é um jogo, daqui a 2 semanas é outro jogo, daqui a 2 meses é outro jogo. Tem que estar focado no seu momento de entendimento. E deixar essas histórias de que são bacanas, o passado faz parte, a história é fundamental, né? Mas você tem que olhar o momento atual e saber o que você tem para vencer o seu adversário. E não ficar pensando, normalmente não ganha, normalmente isso já passou. Se preparar para chegar a enfrentar o seu adversário e vencer e conseguir ultrapassar o Palmeiras, que é uma missão difícil. Que o time do Palmeiras é um time que, apesar de mais, não tem a mesma força do Flamengo a nível de elenco, mas é um time muito mais focado e muito mais, como é que eu posso dizer, muito com a faca entre os dentes em todo jogo que o Palmeiras joga. E até ontem, né? Mais um jogo com a faca entre os dentes da equipe do Palmeiras. Intensidade, meio campo, né? O campo estava inclinado para o Juventude, foi presa fácil, mas em nenhum momento você viu o Palmeiras baixar a guarda, né? Sempre muito ligado, sempre muito atento, né? Teve gol do Rodrigues ontem, Bruno Rodrigues, se eu não estiver enganado, 2 anos sem jogar futebol, não sabia se iria voltar, fez um gol, mostra também muito união dessa equipe do Palmeiras e bola, né? É aquilo, né, professor? Nada contra os números, né? Mas os números sem olhar o campo e bola, sem olhar a bola rolando, são números, enganam muita gente, né? E então aqui principalmente a gente bate muito nessa tecla, né? Que a gente gosta de analisar o campo e bola. Campo e bola não mente, tá? Campo e bola não mente, ele passa a realidade do que está acontecendo. O futebol ele oscila muito, né? Você está em cima, você está embaixo, com muita frequência. E dentro desse Palmeiras, professor, que embala nesse momento, né, de decisão, e um Flamengo que vem com o freio de mão puxado, já sofrendo alguns questionamentos fortes, o Felipe Luiz vem fazendo um bom trabalho, mas pode melhorar. Nesse momento, psicologicamente, é um Palmeiras muito mais forte, muito mais preparado para não soltar mais essa primeira posição? Ou você acredita ainda nesse Flamengo, né, retomando essa primeira posição do Campeonato Brasileiro, professor? Léo, eu faço sempre uma análise assim, vamos lá. Não sei se você compactua comigo. Antes do jogo ontem, Palmeiras e Juventude. Para mim, Palmeiras ganha. Não tem resenha. Você olha o jogo do Palmeiras e você fala, Palmeiras e Juventude, o Palmeiras vai ganhar.
Eu não vou te dizer se o Palmeiras vai ganhar jogando bem, eu não vou te dizer se o Palmeiras vai golear, eu não vou dizer para você se o Palmeiras vai... O Palmeiras vai ganhar o jogo. Todas as vezes que o Palmeiras se encontra, né, nesse momento, ele tem um passado, ele tem um histórico, ele tem um processo de mente pesada que vai ganhar, tem que ganhar o jogo, eles vão lá e ganham. Ele não deixa rastro. Então, cara, isso que a gente queria ver, o torcedor flamenguista queria ver no Flamengo. Aí você vê um Flamengo, está classificado na Libertadores, é o que você falou anteriormente, Léo, de olhar só os números. Eu vou dar um exemplo aqui. Você jogou bola, você é meu atacante titular. Aí, numa determinada rodada do campeonato, está lá no quadro de artilheiros, Léo Andrade, 10 gols. E eu sou o seu reserva. Aí no quadro de artilheiros está lá, Marcelo Buarque, 8 gols. Teoricamente, como eu entro menos, eu não sou titular, eu jogo menos minutos, né? Os meus gols, né? Eu vou inverter, desculpa. Eu sou reserva, eu tenho 10 gols, você é titular, tem 8. Eu, como reserva, teoricamente, eu vou olhar e falar assim, caramba, o Marcelo é reserva, mas tem 10 gols e o Léo, que é titular, tem 8. No número, eu tenho mais gol que você. Só que você fez o gol, você fez 3 gols em 3 clássicos, 1-0. Esse gol tem um peso. Eu fiz 5 gols dentro dessa minha artilharia de 10, quando o jogo estava 2-0, quando você já tinha feito 1-0. Eu fiz o segundo e o terceiro gol, eu fiz o terceiro e o quarto gol. Esses gols, eles são gols igual ao seu, mas o peso desse gol é diferente. Então, dentro da observação, o teu gol ele é muito mais pesado que o meu. Você fez 3 gols importantíssimos, onde você abriu 2 clássicos, que é um peso enorme. Eu fiz gols também, mas fiz gols quando o negócio já estava um pouco resolvido. Então, o meu poder, a minha linha de ação de relaxamento, de não ter o peso, de ter que decidir, ela é muito menor que a sua. Você entrou com o peso do 0-0, foi lá e cravou. Você meio que decidiu, você que encaminhou a vitória. Eu dei sequência. Então, o teu peso ele é muito maior. Só que no final, que eu olhar no meu, caramba, como é que o Marcelo é reserva do Léo se ele tem mais gol que o Léo? Isso é vazio. Isso é vazio. Eu tenho que ter um peso de como foram feitos os gols. Em que situações esses gols aconteceram. Aí eu estou fazendo uma análise mais fidedigna ao campo. Mais fidedigna que o campo me mostra. Ou seja, os seus gols eles foram muito mais importantes, não tirando a importância do meu gol, do que os meus. Os dois são extremamente importantes, mas o peso dos seus gols dentro de um contexto de jogo, de disputa, de intensidade e de mente, o seu gol foi muito mais importante. Então, esses seus 8 gols têm muito mais peso que os meus 10. Talvez por isso eu seja reserva e você seja titular, porque o treinador está fazendo essa mesma observação. Boa, boa. E até seguindo, né, professor, sobre essa questão muito boa que o senhor levanta, né? Essa questão de iniciar ali em jogos difíceis, né? Você acaba fazendo esse primeiro gol, o jogo se torna até mais tranquilo, o adversário tem que se abrir, né? E facilita para todo mundo, né? O jogo fica até um pouco mais acessível para você realmente buscar a vitória, consolidar os 3 pontos e caminhar nas competições. E o nosso camarada Jackson Quadro, né? Daqui a pouco eu irei passar aí no nosso chat. Ele fala em porcentagem, né, sobre essa questão que o Palmeiras teria 78%, o Flamengo 26%. Hoje, a minha leitura, eu quero saber a sua, está muito mais para o Palmeiras conquistar esse Campeonato Brasileiro, né, até pelo momento que o Palmeiras vem tendo, né, e o momento bem complicado do Flamengo. Mas vai nessa linha, professor, esse título, na sua opinião, está mais para o Palmeiras, né, com toda a sua experiência, analisando as duas equipes, analisando essa faca entre os dentes, que no Palmeiras é mais constante do que o Flamengo, é um Palmeiras aí que tem, em termos de porcentagem, bem maior em relação ao Flamengo, professor? Léo, esse percentual que o cara coloca aqui do gato mestre, né? Ele é baseado em quê? Ele é baseado nos dados de hoje. O que são como é feito isso? Por exemplo, os adversários que o Palmeiras vai pegar, esses adversários eles são colocados de seguinte forma: quem o Palmeiras vai pegar, o que esse adversário costuma fazer fora de casa e o que ele costuma fazer dentro de casa. Em casa ele tem um percentual X, fora de casa ele tem um percentual Y. Somando-se a isso, quem o Palmeiras vai enfrentar vai se fazendo uma soma e dá um percentual. E a mesma coisa o Flamengo. Quem ele vai pegar em casa, quem ele vai pegar fora, percentual em casa, percentual fora. E se faz uma conta. Só que esses números, eles variam. Porque um time desse que
vem perdendo fora de casa, que o Palmeiras vai jogar com ele em casa. Se esse time que tiver 2 vitórias fora de casa, esse percentual já muda. Então, eu preciso olhar para o campo. E olhando para o campo hoje, Léo, para mim, o Palmeiras está à frente do Flamengo. A nível de desempenho no campo e a mente dos jogadores do Palmeiras, que, para mim, são muito mais fortes do que a do Flamengo. O Flamengo, Léo, não é isso, mas eu colocaria o time do Flamengo, quando você olha às vezes para o campo, quem é mais velho, hoje não tem mais, lembra dos Globetrotters, que entravam para fazer exibição. Passa a bola debaixo da perna, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. E às vezes você não tem que fazer exibição, você tem que ter intensidade e ser pressionante seu adversário e entender o seu contexto. Para mim, o jogo do Flamengo com o Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo não entendeu o contexto. Que aquilo ali, meu amigo, era um jogo decisivo. Eu não vi o Flamengo. O Flamengo não jogou mal, não fez uma partida horrorosa, mas para mim fez um jogo abaixo a nível de intensidade do que o jogo pedia. E saiu com 0-0. Ah, que tá tudo bem, que tá tudo bacana. Não, era um jogo decisivo. Esse jogo do Cruzeiro hoje, ele tá pesando. Por quê? Era mais uma vitória. O Flamengo estaria uma vitória do Palmeiras, ou seja, enfrenta o Palmeiras. Ganhando o Flamengo, já empataria o número de vitórias. E aí vamos ver para frente o que vai acontecer nos outros adversários. Ou seja, o Flamengo deixou para trás, eu estou falando de um jogo pesado. Eu não vou nem colocar aqui Vasco, não vou colocar aqui Grêmio, não vou colocar outros jogos que o Flamengo deixou para trás, que poderia ter vencido. Porque a mente não é assim. Voltando a um Flamengo, fazendo uma comparação com o Palmeiras, futebol não tem isso, mas acontece. No momento que o Flamengo pegou o Grêmio, talvez se fosse um Palmeiras, a gente fala, o Palmeiras não perderia o jogo. Ah, mas o juiz deu um pênalti que não aconteceu. Quando o juiz deu um pênalti que não aconteceu, talvez o Palmeiras já tivesse 3-0. E aí o jogo não empataria. Então, cara, o que me coloca em dúvida é esse percentual, eu não costumo levar muito em consideração. É um dado, eu guardo o dado, é um dado ali bacana, mas eu não costumo levar em consideração porque isso oscila muito. Eu gosto de olhar para o campo. E o campo hoje me diz o seguinte: quem você acha a nível do que você vê olhando? Para mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras. O Flamengo tem que mudar. E vamos ver, né, Léo, que agora teve um momento único no ano onde o Felipe jogou fora para mim 2 ou 3 dias de treino aí, porque quis dar folga, mas enfim, aí é com ele. Enfim, o Flamengo teve um contexto de ter todos os seus jogadores à mão. Ninguém foi convocado, está todo mundo ali, então deu para ele fazer muita coisa. Vamos ver o que ele vai apresentar no próximo jogo. E aí, né, seguindo até a galera aqui, a galera tá bem pessimista, né? O nosso camarada Leandro falou, não temos técnico. O nosso camarada Cleilson falou aqui, estamos dando, né? Iremos deixar mais uma vez o Campeonato Brasileiro de bandeja. O nosso camarada Eduardo Silva, o Flamengo não aprende, todo ano é a mesma coisa, já perdeu. O Atílio, então é um torcedor rubro-negro, professor e galera do nosso chat, que de certa maneira vê o Campeonato Brasileiro escorrendo pelas mãos, né? Eu acho também que vão muito na sua direção, professor, independente das porcentagens, dos números, que é legal, bacana, mas olhando o campo, né? Eles conseguem perceber, conseguem deslumbrar um Palmeiras mais efetivo, mais consistente, crescendo num momento realmente importante do Campeonato Brasileiro, em contrapartida um Flamengo que cai bastante, né? E tem muitos torcedores, né, que trazem até outras paradas, né, outras datas FIFA, onde o Flamengo não voltou bem, né? Onde o Flamengo teve tempo para treinar e voltou a mesma coisa. Ou fez um primeiro tempo, fez um jogo e é aquilo que você fala. Faz um jogo bom, no segundo jogo volta tudo de novo, né? Anda 2 casas, no segundo jogo volta 3, 4, 5 casas. Enquanto o Palmeiras, ele não avança direto, mas ele vai consistente, sempre andando para frente. Dificilmente ele volta, né, algumas casas. Está sempre andando, está sempre dando um passo, às vezes 2 passos. É um Palmeiras realmente muito consistente, em contrapartida um Flamengo realmente que não causa, né, essa confiança no torcedor, e para muitos aí o Flamengo vai dar de fato, né, esse Campeonato Brasileiro aí para o Palmeiras, né? Dá uma boa tarde especial para minha amiga Cláudia, né? Ela tá aí com a gente, a Cláudia Barbosa. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.